Qual frame rate eu devo utilizar nos meus vídeos? O 24, 30, 60 fps, 120 fps ou até mais, galera. Então, qual frame rate é ideal para cada ocasião e qual é a diferença entre eles? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiac aqui, galera. Queria falar com vocês um pouquinho sobre frame rate. O que é cada frame rate, para que eles servem e em qual ocasião a gente deve utilizar, se eu gravo em 24, em 30, em 60 fps. E enquanto a gente não começa o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um likezinho aí. Toda semana agora eu tô mandando conteúdo aqui para vocês, vou falar sobre técnica também, muita coisa sobre audiovisual e é isso, então bora pro vídeo. Então em qual situação a gente deve utilizar qual deles e por quê, né? Nesse momento eu tô gravando agora em 24 fps. Por quê? Porque esse é o look mais natural possível que a gente consegue com a câmera. É como se ele imitasse o que a gente consegue enxergar com o nosso olho humano. Então ele é o look mais natural que até os filmes de cinema utilizam. Então 24 fps é quando a gente está aqui falando diretamente com a câmera, por exemplo, e quer esse look mais natural possível. E uma coisa que sempre a gente tem que ficar de olho junto com o FPS, com frame rate, é a velocidade do nosso obturador. Tem uma regrinha básica que a gente deve seguir sempre, que é dobrar a velocidade do obturador junto com o frame rate. Então se eu estou gravando agora em 24 fps, eu devo usar a velocidade do meu obturador em 48. Se a câmera não consegue fazer 48, não tem problema, a gente coloca 50, que é o que normalmente as câmeras conseguem. Então se eu estou usando, por exemplo, 30 fps, eu coloco a velocidade do meu obturador de 60. Se eu estiver utilizando 120, então eu coloco 240 ou 250, dependendo, né, da velocidade do obturador que sua câmera faz. É uma regrinha básica. E a gente deve sempre fazer isso? Na verdade, não. Sempre tem, né, uma exceção. Por exemplo, às vezes você precisa colocar a velocidade do obturador um pouquinho mais rápida, também para você congelar alguns objetos. Se você estiver filmando objetos que estejam muito rápidos ou até mesmo para compensar um pouquinho de luz, eu diria que não tem problema. Mas essa é uma regra básica para a gente conseguir manter o motion blur. E o que é o motion blur? Como vocês conseguem ver aqui, ó, na minha mão, vocês conseguem ver um embaçado, né? A câmera consegue captar o movimento embaçado, porque eu tô gravando em 24 e o meu frame rate vai estar ali em 50, então a gente tem um pouco de motion blur. E com motion blur eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É um simples corte, mas por quê? Por que ficou tão fácil eu conseguir fazer isso com a lente? Porque com o motion blur eu consigo cortar no movimento numa hora onde vocês não consigam perceber. Então ficou bem simples de eu fazer essa troca, esse corte, sem que fique perceptível aí na hora do vídeo. Então por que usar também, por exemplo, 30, 60, 120 fps? 30 fps normalmente é utilizado em jornais. Você pode reparar que não fica um look tão natural. Então em jornais normalmente eles utilizam 30 fps. E para que a gente deve utilizar os frame rates mais altos, né? É melhor utilizar os mais altos, fica melhor a qualidade. Não, galera, não tem nada a ver com qualidade, e sim com o que você quer fazer. Se você utilizar 60 fps para cima, você já consegue fazer um slow motion. Na verdade, até 48 fps você já conseguiria fazer um slow motion de 50% da velocidade do seu vídeo. Então, quanto mais frame rate, mais slow motion você consegue. É claro, imagina, se você pegar 1000 frame rate, você vai estar dividindo tudo ali em 1000 fotos por segundo, como se fosse. Então você consegue capturar cada momentinho daquele, e é assim que se faz o slow motion, né? A câmera lenta. Mas e aí? Em qual momento que eu devo então utilizar um 60 ou um 120, dependendo do que a sua câmera faz? Até o seu celular, dependendo, consegue fazer um frame rate até mais alto. O meu é um 8 Plus, um iPhone 8 Plus, e ele faz até 240 frames por segundo. Então faz um slow motion bem devagarinho ali, ele consegue reduzir a velocidade para bem reduzido mesmo. E essa minha câmera ela faz até 120 em Full HD. Então, para que eu devo utilizar o 60 ou o 120? Eu diria para vocês que eu utilizo normalmente o 60 fps, porque ele já me dá um slow motion bem legal, ele já me dá um slow motion de 40% da velocidade do meu vídeo. E mais que isso, fica bastante devagar mesmo, então às vezes
Então até dificulta na hora de eu fazer ali a minha edição, porque fica muito slow. Então 60 fps já fica ideal para quando eu quiser fazer um slow motion, uma imagem um pouco mais mais smooth ali, um pouco mais lenta mesmo, né? E eu utilizo 120, principalmente quando eu quero fazer alguma coisa bem slow. Quando na minha imagem tem alguma coisa em movimento muito rápido. Por exemplo, se eu tô fazendo um job fitness ou alguma coisa de esporte, filmando uma Fórmula 1, por exemplo, alguma coisa assim, você vai conseguir um slow motion bem bonito, porque as coisas estão muito rápidas. Agora, quando você não tem muito movimento, né, na sua imagem, alguma coisa bem devagarzinho, você pode usar os 60 fps, que com certeza vai te dar um slow motion bem bonito. Nada mais que isso é necessário, com certeza, quando você está principalmente filmando alguma coisa que está parada. Você só quer aquela imagem bem bonita, bem devagarzinho, para fazer bem smooth. Beleza? Então essa é a minha ideia sobre utilizar 60 ou 120 fps. Então é isso, galera. Pensa sempre na ocasião em que você está gravando, porque você vai sempre querer exportar tudo em 24 frames por segundo para ficar o look mais natural possível. Principalmente agora, como eu estou conversando com vocês, vocês podem perceber que tá bem natural a imagem. E quando eu filmo em 60 ou 120, eu coloco na minha timeline, na minha edição, e puxo tudo para 24 frames por segundo. Então a minha imagem final vai ficar tudo em 24, mesmo que eu tenha gravado em 60 ou 120, porque aí eu consigo fazer aquele slow e fica uma imagem bem mais bonita. Então, sempre que você quiser um slow motion, você pensa na ocasião que você quer gravar. Se você quer fazer alguma coisa bem mais lenta, aumenta o frame rate. E não esquece, hein? Não esquece de colocar a velocidade do obturador o dobro da velocidade do seu frame rate. Beleza? Essa é a regrinha básica, mas é claro que tem exceções. Várias vezes eu mesmo quebro essa regra quando eu quero frisar alguma coisa que está passando bem rápido na minha imagem. Eu posso aumentar essa velocidade do obturador, porque eu consigo mais nitidez em alguma coisa que esteja passando bem rápido na minha imagem, sem que tenha motion blur. Porque quanto maior a velocidade do nosso obturador, menos motion blur a gente tem. Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês um pouquinho, ter passado um pouco sobre essa ideia do que é FPS, quando a gente deve utilizar, em qual situação a gente deve utilizar. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa um likezinho, deixa um comentário, o que você utiliza, se você gosta de fazer um slow motion bem slow, alguma coisa assim, conta aqui pra mim que eu quero ouvir de vocês também. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado aí, tamo junto, até a próxima e valeu!